O que realmente impressionou foi essa cena aí que eles deram um tom épico pra uma cena que não tinha absolutamente nada demais no mangá. Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais da segunda temporada de Frieren, que acompanha as aventuras de uma elfa caloteira. フリーレン様、借金なんてしていたんですか？ちょっとね。マジかよ。 Junto a dois discípulos menores de idade de ex-companheiros dela, a quem ela fica dando bebida alcoólica. いいから飲みな。クソまず。 Sim, eu sei, não tem idade mínima para beber na Idade Média, embora Frieren é meio que inspirado em Idade Média, mas não é idêntico. Vou falar disso bem mais à frente no vídeo. O ponto é que essa não é nem de longe a cena mais interessante do episódio. Uma das cenas interessantes foi de comédia, na verdade. 鉱山で300年働くことになっちゃった。私の旅もここで終わりだね。 Sim, eu sei, parece mais trágico do que engraçado, mas dentro do contexto do episódio como um todo, e como eles fizeram a cena completa, que eu mostro mais à frente, acabou ficando engraçado. A cena que mais me chamou a atenção, no entanto, não foi essa. Foi uma cena que ficou com um tom épico, só que no original não é nada, absolutamente nada. Eu vou mostrar a página do mangá, é uma página só, na verdade, 2 quadros. Eu geralmente espero expansões de cenas de ação. Então, por mais legal que fique, tava meio que dentro de uma expectativa que já existia. Essa cena não. Eu nunca que imaginei que eu ia amplificar ela. Eu fiquei só, cara, como? Aí eu fui até olhar o mangá de novo. Eu não lembrava dessa cena assim nem perto disso. E não era! Então eu vou destacar ela mais à frente no vídeo. De qualquer forma, esse episódio foi mais um que adaptaram 2 capítulos do mangá. O primeiro é mais interessante em termos de reflexão. E o segundo tem as cenas mais chamativas. Muito mérito do pessoal do anime, porque se fosse seguir um mangá, como vocês vão ver mais à frente, não teria. Quer dizer, teria uma cena ainda, mas a cena mais chamativa não existiria. Como sempre, se gostarem do vídeo, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal, que nem é inscrito ainda. E se você não gostar, dá dislike, me xinga, fica à vontade aí. A primeira parte do episódio foca em um anão que a Frieren conheceu há quase 100 anos atrás, que estava em busca de um licor lendário de muitos e muitos anos atrás. O twist dessa história que é interessante. Ele chegou no pseudo-cofre aonde tá essa bebida lendária, mas para passar precisa de magia. Aí ele pede ajuda da Frieren, que responde assim. 魔導書。金だ。来話にならないね。と飲むのはわしの夢なんだ。嫌だ。 Legal, né? A parte curiosa é que, na verdade, ela estava realmente sendo legal. Aí vem um grande twist, na verdade, da história. Ela conhece esse licor. Na verdade, ele é horrível. Por isso que ele desapareceu. Inclusive, ela conhece a elfa, que ficou neurótica com ele no passado também. E também escreveu isso aí. ボースハフトが最上の名手であることを称える碑文です。 E por que ela escreveu? Bom, por isso. ボースハフトは最上の名手であるって。それに何の意味がある？意味なんて何もないわ。 A gente chama isso de trollagem hoje em dia, mas naquela época eu não sei bem como eles chamavam. De qualquer forma, ela escreveu randomicamente, o anão acreditou, ficou neurótico com isso e gastou 80 anos da vida dele atrás desse licor, que é uma porcaria. Então por isso que a Frieren não queria ajudar ele a chegar no licor, porque ele ficaria decepcionado com o sabor do negócio que ele buscou por tantos anos. E ela tá com pena dele, basicamente. Então ela pareceu fria ali, mas o pensamento dela foi, na verdade, bondoso para com ele. A cena do hater neurótico com esse licor ficou engraçada também. Mas bom, a Fern e o Stark convencem ela a aceitar o trabalho em troca das 20 moedas de ouro, um recurso que eles precisam com urgência. A Fern consegue abrir a porta depois de algum tempo e ele descobre que a bebida é uma porcaria. Mas ele fica de boa com isso. Ele só ri e tal, perdeu tempão naquilo, e aí quer passar para os outros testarem também, verem quão ruim é esse negócio. Então acabou de uma forma legal até. Ao invés dele acabar depressivo e tal, todo mal. Não, ele só deu risada lá de perder tanto tempo nesse negócio. Mas pelo menos, e essa é que é a moral aqui, ele tinha um objetivo. Por 80 anos ele ficou buscando alguma coisa. Era o motivo dele de acordar. A Frieren não queria deixar ele chegar no objetivo porque ela achou que ele ia ficar mal por se decepcionar. Mas o real problema ali, ao meu ver, é ele ficar sem um objetivo. Ele parece uma pessoa alegre, ele deve encontrar outro, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando. Porque o maior problema das pessoas, geralmente, quando aposentam e não tem nenhum objetivo... Ah, vou ficar em casa sentado vendo Netflix. Cara, a mente das pessoas vai apodrecendo, basicamente. Elas vão morrendo por dentro.
Então, pessoas que têm um hobby, continuam querendo fazer alguma coisa depois que aposentam, geralmente ficam melhor, tanto em termos do corpo quanto da cabeça também. Então, esse negócio aí de ter um objetivo, por mais que ele não vá dar em nada demais, só pelo fato de você ter o objetivo, já vai fazer você viver melhor. ではあったが、こんなに楽しい夜は初めてだ。お前さんたちがここにいてくれてよかった。 Esse cara aí talvez não tivesse tão bem se ele não tivesse esse objetivo aí pra pensar nele todo dia, levantar da cama todo dia pra ir cavar aquela mina. Isso manteve a mente dele ocupada e manteve o físico dele ocupado também. Então, ele se manteve em forma. Ele aprendeu também alguma coisa, porque como ele mesmo falou, não é todo anão que sabe fazer mina, como as pessoas acham. Então ele teve que estudar pra conseguir fazer aquela mina. Então, enquanto não parece nada demais essa primeira parte do episódio, se você pensar bem a respeito, te dá algumas coisas pra pensar. Inclusive, a conversa da Frieren com essa elfa acaba batendo exatamente nisso, de que muitos elfos vão atrás de grandes objetivos até pra se ocuparem, ocupar a mente e o corpo. Porque senão vão ficar ali paradas no TED igual essa elfa aí. Em conclusão, nunca pare de procurar objetivos na vida. E bom, seguindo aí, temos a segunda parte do episódio que pode ser resumida a isso. 海フリーレン様、80年前の借金、耳を揃えて返していただきましょうか。 O neto do cara que emprestou dinheiro pra ela, que era pro grupo do Himmel, na verdade, poder fazer a jornada até o Senhor dos Demônios, tá querendo dinheiro de volta. E são quase 100 anos de juros. E olha, pelo que eles mostraram, são juros compostos. Porque olha isso aí. São 15 moedas de ouro. O cara tá falando que ela tá devendo mais de 300. Então foi juros sobre juros aí por muitos e muitos anos pra chegar nisso aí. Nossa senhora. E bom, isso acaba gerando uma cena particularmente engraçada, que é essa aí. 鉱山で300年働くことになっちゃった。私の旅もここで終わりだね。 Inclusive, essa cena já tá gerando uns memes na internet. Então virou a Frieren CLT endividada, Frieren escravizada. Estão dando um bando de nomes diferentes, mas que ficou engraçado, ficou. カバンは全部借金の方に取られちゃった。 Até o modo que ela fala ficou engraçado. Não dá pra saber se ela tá ironizando ou ela tá triste só e falando daquele jeito. Parece uma avó lá que tá sendo maltratada. 300 anos de trabalho aí em uma mina pra pagar essa dívida. Ou não, porque ela resolve isso de uma forma muito mais fácil. Na verdade, isso me fez pensar que eles poderiam conseguir dinheiro a hora que eles quisessem, basicamente. A Frieren é uma fonte inesgotável de grana. Se ela usar essa habilidade dela de detectar minérios, basicamente. Ela detectou prata ali na mina. Então o cara queria ela pra isso, basicamente. A ameaça era só pra incentivar ela, porque se ele pedisse inicialmente, achou que ela não ia fazer nada. Então botou pressão nela, com aquele negócio da dívida e tal, pra ver se ela fazia o trabalho, que era só ela detectar prata na mina sem reclamar, ou no caso tentar negar. E ela já parecia ter noção disso, porque ela tava de boa na mina, só reclamando lá que não gostava de minas, mas não tava trabalhando nem nada, tava só sentada lá esperando, então ela já tinha uma noção do que iria acontecer. E caramba, a cena dela como detector de prata, que cena! Sabe como é no mangá esse negócio? É isso aí. Tá, você deve estar se perguntando, e o resto? Não tem resto. É isso. É esse painel. Tem esse arzinho em volta dela, e aí ela aponta pra essa parede e acabou. É isso. Só tem isso no mangá. E aí no anime virou isso. Surreal isso aí, cara. Eu fiquei... Que cena é essa? Porque geralmente eles pelo menos se inspiram em alguma coisa. O negócio não vem do mais absoluto nada. Quer dizer, às vezes vem, mas é raro. Essa aí, eu fiquei... Ué. Eu perdi uma página e tal na época, eu voltei lá pra ver. Meu Deus. Foi a minha honesta reação quando eu vi o que eles fizeram com essa cena. Cara, ela só tá procurando prata com magia, mas olha a trilha sonora desse negócio. Basicamente, se é um episódio parado que não tem cena de ação, eles inventam um jeito de enfiar uma cena épica. É basicamente isso agora. Eles querem realmente cumprir de tudo que é jeito esse checklist. Não deu pra cumprir todos os checklists dos episódios de Frieren nesse episódio específico. Faltou a Frieren dormindo de forma estranha e a cena bonita. Pô, Marco, bota uma cena bonitinha no final, sim, mas é uma música bonitinha lá que eles colocaram, mas a cena não é nada impactante, bonita pra caramba e tal. O que realmente impressionou foi essa cena aí que eles deram um tom épico pra uma cena que não tinha absolutamente nada demais no mangá. Adorei, ficou legal pra caramba. E de novo,
parabéns para o staff, porque eles estão trabalhando já com uma obra que ficou mega popular na primeira temporada. Eles não precisam fazer isso tudo. O pessoal já gosta de Frieren de graça, então eles poderiam levar com a barriga, fazer o basicão só. O pessoal ainda estaria feliz, mas não. Tem essa preocupação deles, não tem uma cena legal, uma cena chamativa nesse episódio, porque são capítulos mais parados, interessantes ainda, mas mais parados, então não tem problema. A gente inventa uma. Aí eles tiraram lá, tipo, é basicamente tirar lei de pedra isso aí. Parabéns, diretores. Vocês estão realmente fazendo de tudo pra tentar engrandecer esse negócio. Tá impressionante. Obviamente, quem só viu o anime não deve ter ficado tão impressionado. Então, o mangá de Frieren tem um efeito reverso. Porque a maioria das vezes, quando você lê o material original, o efeito é que você não fica tão impressionado com a animação, porque você já sabe tudo que vai acontecer. No caso de Frieren, eles estão engrandecendo tanto um bando de cenas, ou inventando cenas com base em um quadro que não tinha nada demais, que, na verdade, acaba sendo uma experiência melhor ainda assistir a animação se você conhece o mangá, só pra ver realmente esses incrementos absurdos que eles estão fazendo. Então, olha, muito legal. Eu sei que pra quem viu o anime não foi tão legal assim, mas é porque eu tenho um comparativo. No caso do mangá, que não tinha nada, basicamente, a cena, e virou isso aí. Resolvido o problema, ela detectou prata, paga a dívida dela, ainda vai dar um lucro enorme pra eles lá, e com isso, o cara vai conseguir reerguer a empresa lá do avô dele, porque eles estão numa situação bem ruim. Inclusive, o cara mesmo explica que as rotas estão em estado bem precário, até por isso que eles não conseguem levar mercadoria de qualidade a longas distâncias, e com esse dinheiro todo aí que eles vão conseguir com essa mina de prata, isso vai se resolver. O problema ali do pão duro que o Stark estava reclamando no começo. Então esse cara, embora tenha usado um método bem radical lá pra convencer a Frieren a fazer aquilo, ele tinha boas intenções, ele quer realmente ajudar as pessoas. Óbvio que é reerguer a empresa dele, mas ao mesmo tempo ele tá preocupado com a população lá do norte. Então, de novo aquele negócio, isso ficou famoso em Frieren na primeira temporada, onde um personagem parece que vai ser um vilão, e na verdade não é nada disso. É mais um caso desse aí, só que bem rápido. Inclusive, ainda bem que eles resolveram isso rápido, porque senão ia acontecer isso. Na verdade, eu acho que muita gente ia gostar, porque ia ter uma cena de ação do episódio. Ainda assim, ia dar bastante confusão, porque a intenção do pessoal lá, até o pessoal que levou a Frieren pra mina, não era ruim. Então, em geral, a gente aprendeu mais coisas sobre o passado dos personagens, inclusive que a Frieren ensinou bem cedo lá uma língua élfica pra Fern. Ela não parecia tão feliz aprendendo o negócio, mas ralou lá e aprendeu. E claro, a gente aprendeu também como o grupo do Himmel foi financiado. E mais importante, eles causaram uma mudança na história. A partir de agora, a gente deve começar a ver, segundo eles mesmos falaram, uma comida melhor circulando ali pelo norte. Então, mais um bom episódio, mais calminho, mas bem interessante. Melhor ainda se você conhece o material original e viu a melhoria absurda que eles fizeram com aquela cena que eu mostrei já. E bom, uma outra coisa que eu queria comentar é sobre esse mundo de Frieren. No episódio anterior, eu comentei sobre as roupas da Fern, que pra mim ela fica usando roupa de velha. Principalmente a roupa primária que ela veste aí por baixo do sobretudo. Parece uma roupa de dormir de velha. Enquanto a Frieren já usa uma roupa bem mais moderna. E aí teve duas alegações principais que eu vi o pessoal defendendo as roupas da Fern. E essa eu não achei que faz sentido, que é o pessoal alegar que é o período. Nesse período medieval, as roupas que ela usa seriam as normais desse período aí. Gente, já viram as roupas da Frieren? De novo, eu acabei de falar delas. O que isso tem a ver com o período medieval? Nada. Vocês lembram das roupas do pessoal aí do arco da primeira temporada? Olha isso aí. O que essas roupas aí têm a ver com o período medieval? Isso é um mundo de fantasia. Ele tem inspirações, uma base medieval, como quase todo mundo de fantasia, mas tem um bando de coisas diferentes. Dá pra notar bem que tem uma moda extremamente variada nesse mundo aí. Vale de tudo em termos de roupa, basicamente. E é por isso que a alegação de muita gente que as roupas da Fern era por causa do período não fazem sentido, porque tem um bando de outros estilos de roupas aí que ela poderia usar. A outra alegação que alguns fizeram já fez mais sentido. Foi meio dividido. Uns alegaram isso que eu acabei de falar, e essa eu não achei que fez sentido, mas a outra até faz algum. O argumento é que ela foi criada por uma espécie de padre, um clérigo, e daí as roupas conservadoras dela. É como se fosse uma freira se vestindo. E esse argumento eu achei que fez sentido. Embora ela ficou mais tempo com a Frieren do que com o Reiter. E geralmente a influência maior
das mulheres para se vestirem, principalmente no período mais antigo, seria alguém próximo a elas, pode ser a mãe, pode ser uma amiga, não necessariamente a pessoa que criou ela nos anos iniciais, embora possa realmente ser isso. Eram as roupas que ele dava para ela e ela quis manter esse estilo aí porque ela gosta, pode ser isso também. Mas eu acho que seria a explicação mais fácil. Ela simplesmente gosta desse estilo. São roupas, parece meio de velha? São, mas ela curte. E seria isso. É a explicação mais fácil possível essa, inclusive. Não precisa nem de um contexto maior e tal, pegando coisas do passado. Então pode ser qualquer um desses dois aí, os últimos que eu falei. O primeiro de ser Idade Medieval, não. Porque esse mundo de fantasia de Frieren não segue padrões medievais. Tem de tudo que é roupa aí. Inclusive a Frieren, uma parte curiosa, é que ela tem essa roupa aí desde os tempos que ela tava lá com o Rimmel. Então, como é que ela manteve essa roupa inteira? Eu fico me perguntando se ela tem um Grimoire que conserva as roupas. Porque ela tem essa roupa aí há pelo menos uns 80 anos. Tá inteirinha, até agora, tá novinha. Como ela consegue isso? Tá aí uma curiosidade que o autor podia pegar em cima mais à frente. De qualquer forma, o que mais chamou a atenção de muita gente não foi necessariamente o estilo de roupas da Fair naquele episódio, e sim o fato do Stark estar sempre usando a mesma roupa. Na verdade, ele de vez em quando fecha esse casaco dele e fica com um ar meio diferente. Mas o ponto é que ele é quem menos muda de roupa. Aí o pessoal ficou brincando que quando ele se casar com a Fair, um dia ele vai estar usando a mesma roupa também. Então a piada maior com o negócio da roupa foi do Stark nunca mudar de roupa do que com as roupas da Fair em si. Mas eu gostei de ter levantado o assunto, gerou um bando de comentários aí do pessoal interessado, cada um dando seu argumento ou dando sua opinião sobre o assunto. Como sempre, a nível de curiosidade, eles adaptaram o capítulo 69 e 70 nesse episódio. A quem interessar, o mangá tá à venda no Brasil, tem um link pra ele na descrição do vídeo. Inclusive, a partir do próximo episódio, a gente começa um arco maior, que deve durar no mínimo 3 episódios. Por que no mínimo? Bom, eles estão gastando em média 2 capítulos por episódio. O próximo arco tem 6 capítulos. Pô, Marco, mas essa temporada, você deve estar pensando isso, tem 10 episódios. Só foram 5. Foram mais episódios que até esses 5. Sim, é um arco de viagem, basicamente, sempre acontece isso. E aí, de vez em quando, tem um arco um pouquinho maior no meio desse arco de viagem. E esse próximo arco é basicamente isso. E aí, depois dele, vem um arco enorme, que vai uma temporada inteira. Provavelmente a terceira temporada que eles vão anunciar. Aí é um arco só. Mas a dúvida fica, como é que eles vão fazer com esse arco? Porque se seguirem 2 capítulos por episódio, vai dar mais 3 episódios só. Que adapta esse arco, fecha ele. Isso com os extrazinhos no meio, tá amplificando algumas coisas. E aí, os 2 episódios que vão restar, eles vão fazer o que com eles? Já começar o próximo arco de uma vez? Ou vão inventar alguma coisa? Ou vão esticar esse arco, botar muito mais extras nele, o arco que vem a seguir, para ao invés de 3 episódios, ele gerar 5 episódios? E antes que eu me esqueça, na próxima semana não tem Frieren. Eles vão dar um intervalo de uma semana e o anime volta a passar normalmente aí dia 27 de fevereiro. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse episódio. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem puder e quiser, vire um membro do canal. Além de estar apoiando mais aí no meu trabalho. Você ganha mais de 1000 vídeos extras, tem tier list, tem vídeo de recomendação de mangá, anime, curiosidades, tem coisa pra caramba. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal, que você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente, fico por aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo.